Olha, na era da tecnologia, o melhor marketing se dá a partir do primeiro contato com o cliente. É a máxima do ditado: a primeira impressão é a que fica. Vamos trazer isso hoje para a nossa conversa aqui no Rumo Certo, falando até de estratégia de negócios. Então eu trago um especialista no assunto, tem muita experiência com isso, Humberto Watanabe, sócio da empresa GAL Serviços Gerais, fala com a gente lá de São Paulo. Humberto, seja muito bem-vindo. Olá, Sebastião. Obrigado. Como vai? Tudo bem? Tudo certo. Obrigado a você por aceitar o nosso convite. E aí, Humberto, eu queria conhecer um pouquinho do trabalho que você desenvolve na GAL Serviços Gerais. E aí depois a gente entra na conversa propriamente da importância aí desse primeiro contato com o cliente. Mas vamos lá, me conte um pouquinho da GAL. Vamos lá. A GAL é uma empresa terceirizada, especializada nos serviços de portaria, limpeza, recepção, a qual já está no mercado há mais de 12 anos. Contamos aí com uma equipe totalmente especializada e capacitada para desenvolver aí suas funções aí da melhor maneira possível. Sebastião, atendemos aí desde condomínios residenciais, como condomínios corporativos, empresas, indústrias. Trabalhamos aí em diversos segmentos, ao qual a gente deixa ao nosso cliente a atenção dele direta no seu negócio. Nós atendemos bem para você poder cuidar do seu negócio. Já é o slogan aí da GAL, né? Mas e por que a gente trouxe a GAL para cá hoje, né? Justamente porque no mercado há uma demanda grande de empresas que buscam profissionais especializados, mas bem capacitados para atendimento. É por aí, né? O serviço de vocês é preparar a gente para o mercado também, né, Humberto? Perfeitamente, Sebastião. Na realidade, o nosso segmento ele conta com uma concorrência muito grande, né? Só que a GAL parte da premissa que o nosso maior valor são os nossos colaboradores. Então, a gente não busca só a capacitação deles, como também entender as dificuldades deles de estarem motivados, né? Porque a motivação dos nossos colaboradores é a satisfação dos nossos clientes. Ótimo. E aí, vamos trazer isso para o dia de hoje, então, com tanta tecnologia, como a gente abriu ali falando, que facilitam contatos, é verdade, que aceleram processos, otimizam, né? Mas nunca se perde esse bom atendimento, a primeira e boa impressão, né? Me conte o quanto isso é importante na visão de vocês aí do mercado, né? Esse contato ali que, de certa forma, faz voltar, que fideliza o cliente. A estratégia, há regras para isso, né, Humberto? A gente costuma dizer, né, Sebastião, que assim, a motivação ela é tudo, né? Então, a tecnologia, essas ferramentas são sensacionais, a agilidade da informação, só que o atendimento humanizado, o atendimento físico, bem preparado, bem qualificado e bem motivado, ele não tem preço, eu costumo dizer, né? Porque, na realidade, é onde você entende a necessidade do cliente para entender as necessidades do que o cliente do seu cliente vem buscar no atendimento. Então, você tendo uma organização, uma higienização, um local sempre limpo, cheiroso, adequado para receber os seus clientes, é a nossa missão, né? Então, a gente conhecendo um pouco do trabalho do nosso cliente, a facilidade de acesso, de direcioná-lo ao ponto estratégico para com o seu cliente se faz muito necessário. Então tem essa questão importante de estrutura aí, como você colocou, e da situação dessa estrutura, né? De um ambiente bonito, agradável, atrativo. Mas tem muito da questão comportamental aí, né? Até um bom dia, um olhar também. Como é que se lida com isso? Ou quanto isso é importante? É o que a gente até fala, né, Sebastião? Isso é muito válido, seja a própria aparência, o próprio sorriso no rosto, a simpatia, né, a empatia, enfim, que a gente busca criar com a relação entre o nosso colaborador com o cliente do nosso cliente, né? O local da prestação do serviço. Mas
É um pouco perfil isso também, Watanabe, não? Tem gente com mais habilidade para lidar, com mais simpatia e empatia também. Tem outros que precisam ser mais treinados. Dá para treinar isso, é? Dá para treinar sim, Sebastião. Eu costumo dizer o seguinte, que é uma das dificuldades muitas vezes que a gente encontra, porque tem pessoas que acabam tendo um pouquinho dessa dificuldade de ser solícito, né? De ser atencioso, de saber verbalizar o que o cliente necessita, né? Então, hoje a gente costuma dizer bastante que assim, a internet, ela viabilizou a agilidade da informação, mas se você não souber colocar a informação, aquilo gera um impacto muito grande para o negócio de quem está contratando. Ou seja, a contratação ela tem que ser muito bem analisada para você saber qual atendimento você vai colocar dentro da sua empresa. É a preocupação da GAL, né? Ao qual a gente procura atender muito bem, com profissionais qualificados, capacitados e muito bem treinados, que vale frisar, né, Sebastião? Pois é, vocês têm essa veia da educação aí, da capacitação, não é? Ou vocês oferecem equipes para determinadas empresas ou capacitam os profissionais daquelas empresas? Na dinâmica do dia a dia, como é que é? Na realidade, assim, a gente procura, como eu digo, contaminar com essa empatia, né? Que primeiro a gente qualifica os nossos colaboradores para ele, no ambiente que ele está prestando o serviço, aos quais eles são alocados, eles contaminarem com essa empatia toda. Então, assim, a gente costuma dizer que seja um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, nem sempre é respondido. Mas a gente tem que fazer nossa parte e tratar de uma forma que a nossa filosofia aqui a gente diz muito, que é tratar o próximo da forma que gostaríamos de ser tratados. Então, é sempre buscar fazer o nosso melhor, da melhor maneira e sempre buscar um sorriso no rosto, uma alegria, educação, como até bem colocado, viu, Sebastião? É o que a gente zela muito aqui na empresa. É a empatia, né? Se colocar mesmo no lugar do outro. Imagine você estivesse ali sendo atendido como você gostaria de ser atendido, né? E aí, Humberto, mas tem setores em que isso é mais evidente, talvez? O varejo, não? Ou para todos os setores vale a mesma regra, que em casos específicos, onde é uma demanda maior por atendimento melhor? Olha, na realidade, assim, a gente costuma dizer que assim, isso já faz parte da filosofia da empresa, né, Sebastião? Obviamente, tem alguns locais que, assim, a gente restringe um pouquinho mais na questão só do acesso, porque muitas vezes a parte, seja do controlador de acesso, muitas vezes ele não tem contato com a recepção do seu cliente. Ele só direciona para uma recepção, ao qual a recepção em si, seja uma recepcionista ou um recepcionista, eles fazem esse atendimento e direcionam maior. Mas, assim, a gente não faz diferença de setores ou locais de prestação de serviço, né? Certo. Agora é uma regra, ou seriam as orientações, talvez a gente dissesse, que vale para tudo, né? Eu digo para os modelos que a gente tem de negócios hoje, muito temos, é claro, falado e é claro no mercado, os modelos online, né? A gente se comunica por e-mail, por WhatsApp, por Instagram. Também vale a regra para essas formas de comunicação, não é, Watanabe? Porque, é claro, no dia a dia, a gente vai ao supermercado, à padaria, no salão de beleza, isso é mais claro ali, mais evidente, mais latente. Mas é para tudo, né? O marketing se dá no todo, né, Watanabe? Sim, ele se dá num todo, obviamente, acaba sendo mais incisivo a questão de contato, vamos se falar assim, informatizado, seja por qual via, seja telefone ou aplicativo, ou de alguma maneira até nas redes sociais, a gente acaba sendo mais incisivo para a questão de diálogo, porque é muito interpretativo às vezes, né, Sebastião? A pessoa às vezes escreve uma mensagem, ela tem que saber ser assertiva no conteúdo que ela irá colocar e com muita clareza para não ser interpretado de uma maneira errônea, né? E aquela coisa também, né? As empresas hoje estão preocupadas, e muitas,
em grandes investimentos em marketing, em divulgação. E às vezes o negócio não está no investimento na ferramenta, né? O investimento está na pessoa, na forma como, e talvez nem precisasse tanto de investimento. É mais uma questão de postura, de iniciativa do que investimento, né, Humberto? Exatamente. É bem isso, viu, Sebastião? Porque, assim, tudo depende da postura realmente, porque, assim, é onde a gente fala até da motivação. Você pega um colaborador, independente da função dele dentro da empresa, ele não estando motivado, ele tende a contaminar os outros colaboradores e a prestar um mau serviço, né? Então, a nossa maior preocupação é justamente com essa da motivação do trabalho humanizado. Ou seja, se ele tiver com o desmotivado ou até mesmo com um mal de saúde, alguma coisa, ou preocupado com algo, ele não vai desempenhar a tarefa de uma forma correta. Então, a gente busca auxiliá-los em todos os aspectos, dizendo até que a Gal, nesse ponto, se torna uma família, né? E ao qual a gente busca estar junto com os nossos colaboradores. E você vê, falando um pouquinho até dessa parte, fugindo mais dizendo, dos nossos colaboradores, a nossa rotatividade, por ser uma empresa terceirizada, ela é mínima. Nosso turnover a gente considera até zero, Sebastião, essa parte, justamente porque, assim, o salário acaba sendo igual, benefícios são iguais entre as terceirizadas, só que, assim, o que muda é a gestão. E essa gestão, ela ter uma boa liderança, ela ter uma boa sinergia com os seus colaboradores, é o que a gente zela muito aqui dentro da empresa. Ótimo. Não, que bom você ter citado esse termômetro aí, né, de fidelização, eu até diria, do colaborador na empresa, de lealdade. Quanto mais tempo, porque melhor tá, mais feliz está. Eu vou fazer intervalo rapidinho, Humberto, vamos fazer, eu lhe convido, e vamos falar um pouquinho no próximo bloco sobre quais são as motivações, então. Como? É um desafio deixar o colaborador motivado e sempre, né? São benefícios, não são? É um ambiente? Enfim, você vai me trazer para cá quais são as características de uma motivação para, a partir daí, ter um resultado, reverberar isso no atendimento, enfim, no contato com os clientes. Tá bom? Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, voltamos na sequência, tá certo? Ok. Muito bem. Combinado com você, de casa também? Vamos fazer um intervalo rapidinho aqui no Rumo Certo, voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos falando de atendimento adequado, é isso, que pode gerar resultados, produtividade nos seus negócios, colaborador mais satisfeito, no final das contas o cliente também. Continuamos a conversa lá de São Paulo, aqui comigo, Humberto Watanabe, sócio e fundador da empresa Gal Serviços Gerais, que presta serviço para outras empresas, né? Preocupado com a qualificação do atendimento que é dado para os clientes dos seus clientes, mais ou menos por aí, né, Watanabe? A gente conversava no intervalo sobre alguns passos, né? Alguns pontos, você diria que tem 8 pontos de um atendimento adequado. Vamos começar esse bloco já por aí? Quais são? Vamos sim. Na realidade, um primeiro ponto, né, Sebastião, é aquele atendimento que, para ele já se iniciar da forma correta, ele tem que ser rápido, ser atendido com educação, simpatia, né? Então, é uma coisa que todos que buscam o primeiro contato, eles querem ser atendidos de uma maneira ao qual o colaborador ali que está o atendendo, ele saiba dizer aonde a pessoa vai encontrar a solução para que ela está vindo buscar. Ou seja, que aguarde um momento, já será atendido, ou seja, já direcionando para o local onde nos aguardam, né? Então, a gente tem bastante esses pontos que diz que no primeiro passo ele tem que ser rápido, simpático e solícito.
que é a necessidade de atender o perfil do consumidor, né? E todos nós somos, né, Sebastião? É isso que eu costumo sempre dizer, que essa parte de se colocar no local do outro é que a gente também gosta de frequentar lugares ao qual nós somos muito bem atendidos e direcionados, né? E hoje em dia, né, a gente falou de tecnologia no bloco anterior, mas ela acaba também nos causando esse apressamento, eu diria, essa pressa para tudo, né? A gente quer solução rápida, o consumidor tem uma máxima também de que não quer justificativa, né? Quer solução dos problemas, mas aí é por isso que precisa empresas especializadas como a sua para preparar quem recepciona, né? Mas aí, falamos de um ponto, tem mais 7, vamos lá. É que eu acabei já misturando todos os pontos, mas o início é esse, porque assim, ele entra o quê? O primeiro ponto é o atendimento com agilidade e simpatia. O segundo ponto é que você deve conhecer a fundo os detalhes do produto ou do serviço do cliente para você estar podendo oferecer aquele bom atendimento. É importante, em terceiro ponto, a boa identificação com o ambiente para saber onde direcionar, igual eu cogitei atrás. O quarto ponto, se a gente for dar na numerologia da sequência, o ambiente é fundamental para o bom atendimento, ou seja, uma sala de espera, uma direção, porque a pessoa às vezes chega para estar indo num prestador de serviço ou até mesmo atender seu cliente, disponibilizar um banheiro, um local adequado onde tem uma água, um café, que seja a organização conforme você oferece do ambiente, dos produtos, né? Um quinto, sexto ponto é agir com ética, transparência e sinceridade com os seus clientes. Óbvio que esse trabalho humanizado, a gente tem um problema que a nossa ferramenta, nosso produto é o ser humano, né, Sebastião? Então, é um pouquinho complicado porque, infelizmente, todos nós somos passíveis de erro, mas eu costumo frisar que quando você erra tentando acertar, esse erro acaba se tornando plausível, né? Um sétimo ponto que eu ia dizer é assim, caso o cliente do seu cliente venha a estar aguardando já de um certo ponto, você tem que solicitar ao seu cliente, dizendo para ele, olha, um exemplo, o Sebastião já está aguardando aqui cerca de 10 minutos, vou dar uma posição para ele, mas quanto tempo mais ele deveria estar aguardando? E eu costumo dizer que esse contato tem que ser feito pessoalmente. Olha, São Sebastião, só mais uns 5 minutinhos já está liberando para o senhor ser atendido, né? E o último que a gente fala muito é postura inadequada no seu local de trabalho, vestimentas inadequadas, né? Tudo bem que hoje tem muita gente que usa-se aquela de não tem necessidade. Tem sim, porque se a gente deixar só por questão de bom senso, às vezes o que é bom senso para mim acaba não sendo para um outro terceiro ou quarta pessoa e acaba isso prejudicando o ambiente do nosso cliente, né, Sebastião? É preciso entender isso sim também, para não ficar melindres também, né? E aquela questão, né, Humberto, como você colocou também, a gente é passível de erro, mas o interessante é saber resolver logo, né? Buscar a solução para aquele erro. Todos nós somos aí passíveis de erros, mas o importante é saber solucionar, né? Agora a gente falou também no bloco anterior lá e fez uma provocação na virada de blocos do quanto é importante a motivação para tudo isso, né? Para a gente chegar com toda essa carga de informação, de conhecimento, precisa estar motivado também. Como é que se dá a motivação, hein, Watanabe? É pelo salário, é pelo benefício, é para além disso? Como é que você vê? Não, a motivação ela se dá, foi até como eu falei, Sebastião. O salário, os benefícios, falando do nosso segmento, que é das terceirizadas, isso é convenção coletiva, né? Então, muitas vezes é a mesma, o salário, os benefícios são os mesmos entre as empresas.
O que muda é a parte da gestão, a parte da liderança. O que a gente busca dessa motivação é sempre entender qual é a dificuldade do colaborador, seja se é dentro do ambiente do trabalho, seja se é muitas vezes até dentro do seu próprio ambiente familiar. Então, a gente está sempre disposto a fazer aquela dinâmica e criar a dinâmica de saber se está tudo bem com ele, com a família. Se necessário, muitas vezes a gente procura dar um direcionamento, seja com o nosso departamento jurídico aqui ou com o nosso RH, para estar atendendo até mesmo uma necessidade particular do nosso colaborador, tá? Buscando sempre estar adequando as necessidades dele com o propósito que ele pode contar com a empresa. Muito bom. É o olhar humanizado, né, para o colaborador, né? Assim como a gente tem que ter para o cliente também, né? Sempre é possível, sempre se pode melhorar um pouco mais, né? E aquela coisa também, né, Humberto, quando a gente talvez não saiba solucionar isso dentro da empresa, é buscar um especializado, uma empresa especializada, né? Por isso a terceirização também ganha muita importância nesse processo todo, né? A gente precisa, claro, trabalhar cada vez mais nessa linha humanizada, né, nesse movimento humanizado, e tem profissionais no mercado prontos para fazerem esse trabalho e direcionarem até para que, como você disse também já no início, para que o empresário, o empreendedor tenha mais as suas preocupações com outras questões, né? Eu queria que você fizesse uma defesa disso, assim, da importância, nesse caso, de terceirização para esse processo. E também, assim, a idoneidade que se tem que ver nessa terceirização, né? A qualidade desse trabalho também no mercado, né? Eu ia até entrar nesse assunto, ao qual eu acho que, assim, é muito interessante, a hora que for buscar aí uma escolha por uma terceirização do serviço, que avalie a terceirizada que você escolher. Ou seja, tudo parte do princípio da contratação, né, Sebastião? Ou seja, se você contratar, não é porque é uma terceirizada que às vezes ela vai te atender de uma forma que nós estamos comentando aqui. Então, você buscar a idoneidade da empresa, a verificar conjunto aos clientes que essa empresa já presta serviço, a forma que ela cuida dos seus colaboradores, a forma que ela vai direcionar os seus colaboradores ao seu negócio, né, ao seu empreendimento. Então, isso é muito importante, porque a má contratação, às vezes, você vai fazer o quê? Você vai ficar chateado, como existia muito no mercado aí, uma visão negra com as terceirizadas, né? Poxa, eu vou contratar uma empresa terceirizada, cada dia eu vou ter um colaborador, a minha rotatividade vai ser muito grande, e não é isso que faz a terceirização. Muitas vezes, esse problema está orgânico, interno, dentro da própria empresa do contratante, né? Então, às vezes, ele está tendo um problema lá, o qual ele tem uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém e ela é uma gestora de suprimentos. Como que ela vai lidar com os colaboradores? Ela não vai... difícil. Watanabe, estamos fechando a nossa conversa, mas eu queria que você me falasse dos contatos seus também, caso as pessoas tenham interesse de contratar a Gal e de buscar mais conhecimento também. Diz aí para a gente fechar a nossa conversa. Muito legal. A Gal, vocês podem encontrar ela no site www.gal.com.br ou nas nossas redes sociais, @Gal Serviços Gerais. E será um prazer aí receber um contato ou esclarecer alguma coisa para vocês. E vale lembrar também, Sebastião, se você me permitir, que a Gal é associada a um grupo empresarial de indicações seguras, Grupo Alliance. Ótimo. Tá? Que vocês também encontram o Grupo Alliance nas redes sociais, @aga.oficial. Ótimo, tá? Não, dito. Só pra gente... um grupo de indicações seguras ao qual você não vai perder tempo nem em pesquisar. Lá terá a solução para o seu negócio. Maravilha. Fechando só então, GAL significa uma sigla, Grupo Humberto Abreu, né? Watanabe? Abreu Watanabe. Isso. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por trocar conhecimento aqui com a gente também. Foi um prazer tê-lo conosco.
Eu que agradeço e estou sempre às ordens. Um grande abraço. Um abraço. Para você de casa também, forte abraço aí. Muito obrigado por ter acompanhado o Rumo Certo de hoje aqui com a gente. Obrigado pela sua audiência. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.